Bom, vamos ver aqui a foto que o Riba mencionou. Peraí, deixa eu colocar a original aqui. Essa é a original, né, Riba? Fala pra gente aí. Então vamos lá. Eu, quando coloquei essa foto aí, isso aí é quando eu tava voltando, eu sou meio ruim de marcar a data e disso. Mas já tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos, se eu não me engano, 16, tem um tempinho aí já. Eu fui fazer um show, encontro de motociclistas, na cidade de São Fidélis, por acaso, onde eu tive o meu primeiro avistamento. Eu já contei isso em algumas lives. E nós saímos, e minha mãe, como mora na cidade, e a gente ganhou hotel para ficar lá também, tinha a casa da minha mãe, e minha mãe falou, não, Riba, vocês dormem aqui, a banda dorme aqui. Não foi a Doutor Silvana, não, foi uma banda que eu trabalhava, que eles até tocaram no Rock in Rio, que eu falei que eu quase briguei com o baterista por causa disso. Aí minha mãe falou, dorme aqui na cidade, vão embora. Eu falei, não, mãe, a gente tem que ir embora, porque a gente vai tocar em Itaguaí amanhã, era uma sexta-feira. Eu falei, a gente toca sábado em Itaguaí, a gente vai pegar direto para Itaguaí. Aí nós terminou o show lá de madrugada, sei lá, 2 e pouca da manhã, a gente pegou o carro e metemos o pé, cara. Pegamos o retão nessa estrada aí, aquela BR, acho que é 101, aquela Rio Campos, não é isso? 101, acho que é isso mesmo. Rio Campos, Rio de Janeiro. Quando chegou na altura de Casimiro de Abreu, é onde já aconteceu um famoso caso. De repente, cara, a luz era de madrugada, sexta-feira, inverno. É aquela pista que vai mão para lá e mão para cá, aquela que você paga, pedágio, então uma mão para lá e uma mão para cá. Então não, nessa pista que eu tava, que você acendeu essa luz, não vinha carro nessa pista. Só dava mão indo assim. Mão única, né? Isso, Sim. mão única. E de repente essa luz acendeu no meio da pista de mão única. Eita. A luz acendeu, cara, ela ficou imensa, do tamanho de uma van, e eu percebi que ela ficou flutuando. Você pode observar que pelo ralo da luz deu a impressão que ela desceu. Você pode ver aí, ó, pareceu que ela desceu. Só que ela acendeu, e acendeu, ficou flutuando. Tava todo mundo dormindo no carro atrás, só tava eu e o outro músico acordado, eu tava na frente. E de repente, cara, eu falei assim, cara, diminui, para o carro aí, diminui. Ele diminuiu, aí demos uma encostadinha assim, só que antes a gente tirou uma foto, que é essa foto aí. Aí na hora, eu sabia do que se tratava. Eu falei, isso é um OVNI, eu tinha certeza absoluta, era uma cor metálica, uma luz branca, eu já tinha visto isso nos céus. Eu me segurei assim, eu falei assim, pô, quando a gente passar ali, a gente vai ser abduzido. Eu cheguei a me segurar no banco. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso. Dá a impressão que ela desceu. Ela ficou no meio da pista ali flutuando, no tamanho do van. Eu cheguei a me segurar na van. Assim, só que eu não falei nada pra ele, que eu não queria botar medo nele. Ele falou, o que é aquilo, Riba? Eu falei, não sei, cara, deve ser uma luz de um trator. Foi o que eu falei, deve ser uma luz de um trator no morro. Mas eu sabia que não era. Ele falou, pô, estranho, né? Aí, de repente, a luz se apagou. Eu falei, cara, mete o pé. Aí ele falou assim, vamos embora? Eu falei, mete o pé, cara, vai embora. Aí eu percebi que o motor estava ligado, não desligou o motor, e nós passamos. Quando chegou na direção da luz que estava apagada, eu cheguei a me segurar. Eu falei, ela está invisível aqui, vai pegar a gente. Cara, para nossa graça, nós passamos, não aconteceu nada. Aí chegamos em Casimiro de Abreu, que é onde o pessoal vende bananada, na beira da estrada, aquele docinho. Aí tinha um posto de gasolina, assim, nós encostamos. Cara, eu tava tão nervoso, aí eu falei pro motorista pro cara do posto de gasolina, ele falou, ih, cara, aqui aparece muito essa luz. Aí a Adriana Castro, que tá assistindo aqui, que é uma ufóloga, depois de anos e anos que eu guardei aquilo, eu passei pra Adriana, falei, Adriana, aconteceu isso e isso. Ela foi e fez esse trabalho, ela falou, Riba, tava no meio da pista e parece que iria posar. Dá a impressão que tem um tripé, que ela falou, se você observar bem assim. Até hoje eu não sei do que se trata, eu só sei que foi uma luz que flutuou no meio da pista e eu acho que aquilo ali não era desse mundo. Pois é, cara, normalmente quem anda estrada, né, tem a chance, tem mais chances, né, de encontrar algumas coisas meio que nem quando a gente voltando lá de Minas, eu, você e o Júlio Duque, a gente passou pelo aquele parque Itacolomi, não? Lá de Minas? Itacolomi, ali eu fiquei com medo. Cara, a gente passa num vale assim que dá muito medo, porque só tem a gente. Se furar o pneu ali, se tiver que parar, é complicado mesmo, né? E esse parque Itacolomi, Márcio, é o seguinte, eu vou contar uma historinha rápida aqui que o cara contou pra gente.
Parque do Itacolomi, lá em Minas Gerais, é próximo ali a... Você é de Minas, você deve conhecer. Onde nós fomos pesquisar lá, querido? Aquela cidade lá, aqui do Abel. Como é Alto Caparaó. Alto Caparaó. Sim. Alto Caparaó. Perto do Alto Caparaó. E esse tal, Mariana, Alto Caparaó, é aquela região ali, Ouro Preto, tudo aquela região ali. Então, assim, isso. O guarda municipal, ele ganhou uma casa no alto, lá tem um parque florestal no Itacolomi, Serra do Itacolomi, tem um parque florestal. E lá, esse guarda florestal, ele pagava aluguel na cidade, e ele falou, não, eu quero, pediu à prefeitura uma casa que ele queria trabalhar e morar lá. E a prefeitura arrumou uma casa para esse guarda florestal, e ele foi morar nesse parque, lá no alto da floresta, lá no meio da montanha lá. Ele falou que quando chegou de madrugada, à noite, ele falou que luzes cercavam as casas dele. O objeto ficava circulando, ele se trancou em casa e ele viu os objetos circulando na casa dele, próximo ao telhado. Ele ficou com tanto medo de morar naquele parque Itacolomi que ele preferiu voltar para a cidade e pagar aluguel porque ele ficou com medo de ficar lá em cima. Aí eu tenho vontade de voltar lá com alguns amigos e fazer vigília nesse morro. A gente corre risco de ser abduzido? Claro que a gente corre, a gente tem essa noção. Mas eu tenho vontade de voltar lá. Eu e Cleiton, nós passamos, por acaso, de madrugada, época de inverno, próximo ao Parque Itacolomi. A gente sentiu uma pressãozinha. Dentro do parque, na estrada que atravessa o parque, né? E o Júlio Duque, né? Nosso amigo também, estava junto com a gente. Duas perguntinhas. Era uma pergunta minha já, e eu estou monitorando aqui o chat. O Henrique Lima, ele já tinha feito essa pergunta que tem a ver com a minha, né? Ele perguntou, Márcio, você comentou no início da live, que tem mais um integrante da banda que também já viu, né? E aí a minha pergunta, né? Os outros integrantes da banda já viram alguma coisa? Não, um só que viu, mas eu prefiro deixar que um dia ele conte. Sim, legal. Isso que eu estou falando aqui, ele não envolve o Jota Quest. Isso é uma conversa extremamente particular, pessoal. É isso aí. Eu falo particular, mas é pessoal. Isso aqui não é uma declaração do Jota Quest, isso é uma declaração individual e que todo mundo lá sabe que é isso mesmo, que eu estou falando por mim. Então, eu já te peço, viu, Márcio? Se eu não tivesse visto e avistado, e não tivesse absoluta consciência, talvez tivesse dúvida. Claro, eu compreendo isso, mas não é o meu caso. Isso, Márcio, isso é uma curiosidade minha, né? Você acha que quando uma pessoa pública, uma pessoa famosa, no seu caso, que tem aí centenas de milhares de seguidores, né? Qual é a sua percepção do teu público quando uma pessoa famosa comenta sobre um avistamento? Você acha que isso passa mais credibilidade para o público, para a população em geral, o fato dela ser uma pessoa que aparece mais, que está mais na mídia, né? Eu vou dar um outro exemplo, né? Hoje é muito comum, né? YouTubers, né? Pessoal de Instagram, que tem aí uma legião gigante de seguidores. Quando essa pessoa que alcança uma massa muito grande toca num assunto tão polêmico quanto esse, você acha que o fato dela ser tão famosa passaria mais credibilidade para a população, para aquele público? Eu acho extremamente arriscado, porque existe um fórum digital hoje que existe os haters, existe opiniões que elas podem viralizar, tem um tal do cancelamento, mas eu, sinceramente, cheguei no estágio da vida que você falar simplesmente um assunto que é legítimo, ele, no meu ponto de vista, ele é extremamente válido. Então, eu acho que o artista, de uma forma geral, e toda pessoa pública, independente de ser artista, ele tem uma responsabilidade social. Essa responsabilidade social, ela pendula entre dois pontos, entre a credibilidade, que é o que você fez a vida inteira, o que você faz, o que você constrói, o que você conduz,
que eu acho que a longevidade na arte, ela depende muito da verdade e também do sensacionalismo, que hoje a gente vê que existe muito pessoas que querem se apoiar em polêmicas, em sensacionalismo. No meu caso, eu tô num ambiente muito simples, dizendo um fato que ocorreu, muito tranquilo. Como eu disse, eu sou muito mais movido pela dúvida do que pela certeza. Eu não levanto bandeira nenhuma. Eu não tenho aqui uma bandeira com um UFO, um ET ou nada. O que eu entendo, dentro do meu ponto de vista, da minha percepção, é que ocorreu algo que eu presenciei, que eu vivenciei, que eu pesquiso, que eu tenho a curiosidade de me aprofundar, e o que eu vejo é que existe muito mais possibilidade, até se eu chegar no meu máximo de conhecimento, eu não vou chegar a 1/1000 do que existe. Então, é fato, as coisas estão aqui acontecendo. Eu não quero ser taxado de isso ou daquilo. Eu sou um músico, tenho uma banda, aconteceu esse evento comigo, estava extremamente lúcido, apesar que eu estou tomando uma cachaçinha agora, porque eu estou gostando da conversa, que é a cachaça do galo. Ó. Tá certo, é isso aí. E tá tudo certo. Eu acho que o artista tem uma responsabilidade social, mas eu acho que a gente, como indivíduo, tem uma responsabilidade em dizer a verdade. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Adorei essa conversa com vocês. Se eu tiver mais oportunidade, vamos me encontrar pessoalmente. Vai ser muito divertido eu poder compartilhar os livros que eu leio, as dúvidas que eu tenho. E, nossa, só tenho que agradecer. De verdade, Cleiton. Eu que agradeço. Marcelo, adorei conversar com você, adorei conversar com vocês. Não tem que pedir desculpa nenhuma. Foi um prazer enorme. Conversei como se eu estivesse aqui num botequim aqui em Belo Horizonte, que é para quem quiser ouvir. E a pessoa que indicou chama Caio. Ele que faz Caio, lá de Porto Alegre. Eu costumo ler as mensagens de quem está acompanhando a banda. A minha vida é música. Eu tenho um orgulho danado. Quero agradecer o Rogério Flauzino, que foi quem me avalizou ali com a Marília Gabriela. Isso é verdade. Então, gente, aqui, ó, um beijo para todo mundo e vamos manter essa amizade. Com Adorei certeza. o papo, fora do convencional.